A primeira dica para você que quer conquistar o emprego é conectar com todos os recrutadores e gestores no LinkedIn. Como você vai fazer isso? Você vai abrir um perfil no LinkedIn, procurar a empresa que você quer trabalhar, clicar em pessoas e escrever RH e o nome da área que você quer atuar. Você vai conectar com todos os recrutadores e vai conectar com todos os gestores de cada área para ver se eles divulgam alguma vaga nova. E mais do que só conectar para saber as vagas em primeira mão, você vai chamar eles e pedir dicas. Dicas do processo seletivo, dicas de se alguma vaga está aberta que eles ainda não divulgaram, para você ter uma chance ali de passar o processo seletivo e ser contratado antes mesmo de participar do processo. Porque isso é muito melhor do que você mandar só o currículo, que hoje em dia diminui muito suas chances de você conquistar o emprego. Prazer, eu sou Johnny Vicari, eu falo de investimentos, economia, carreiras, eleições, tudo nesse canal para você ficar bem informado. E eu já passei por empresas como XP, Safra, Johnson & Johnson, várias startups, tudo isso para mostrar que eu já sei passar em processos seletivos. E eu vou te ensinar agora a minha estrutura matadora para você também passar nessas empresas, porque eu sei que você consegue, você só precisa se vender melhor. Então isso vai na perspectiva de um candidato, não de um recrutador. E eu sei que eu fiz alguma coisa certa para passar nessas empresas, e eu vou te ensinar agora. Mas antes eu quero que você entenda toda a estrutura de um processo seletivo numa empresa tradicional. A primeira etapa é você mandar o seu currículo. Um software vai analisar esse currículo e vai fazer aquela triagem inicial. Dos 1000 currículos que mandaram, 20 vão passar para a próxima etapa, que tem aquele teste de fit cultural, que é basicamente você preencher se os seus valores são iguais aos da empresa. Depois você tem aquele teste de lógica, que é o mais chato de todos para mim, eu sempre parava aí. Mas depois você tem a parte boa, a dinâmica de grupo, ou você vai ter também um case para resolução individual, e depois você vai ter aquela rodada de um monte de entrevistas, seja com o RH, com os recrutadores, toda essa galera vai te entrevistar para ver se você é a pessoa certa. Depois disso, seja muito bem-vindo à empresa, você está contratado. E cara, não são todas as empresas que têm todas as etapas. É normal você ver empresa ou outra com processos e estruturas diferentes. Mas como você está numa transição de carreira ou procurando um emprego, você vai se deparar com todas essas etapas. E você tem que ser bom em todas, tem que estar preparado. E eu vou te dar nesse vídeo uma dica para cada etapa. Lembrando que eu tenho um vídeo explicando cada etapa desse processo detalhadamente. Eu vou estar linkando tudo isso para vocês no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Você pode acessar essezinho também, que vai estar linkado todos os vídeos que eu estou citando. Então já vai abrindo outras abas e salva na sua playlist para você assistir mais tarde ou assistir agora e maratonar esse canal, porque você vai sair daqui nos próximos minutos com muito mais conhecimento e com muito mais chance de passar nos processos seletivos. Inclusive um agradecimento especial para a Luana Rocha, que inclusive é minha namorada e a melhor pessoa que eu conheço que sabe de processo seletivo. Ela tem um canal no YouTube também, então sugiro fortemente que você confira com o apoio desse canal. Ela já ensinou como ela passou em empresas até maiores do que eu passei, então é muito válido as dicas dela. Também vou deixar o link do canal dela na descrição e no comentário fixado. Vamos às dicas. Primeira delas é o currículo. Então como você escreve um currículo melhor? Bom, a dica que eu tenho para te dar aqui é utilizar palavras-chave. O que isso quer dizer? Trabalho no mercado financeiro, que palavras eu tenho que estar escrito no meu currículo e no meu LinkedIn? Você vai ter que escrever sobre mercado financeiro, renda fixa, renda variável, investimentos, finanças, todas essas palavras têm que estar descritas no seu currículo. Por quê? Quando o software for analisar, a empresa vai falar assim, ó, eu quero aquele cara que tenha mais palavras relacionadas ao mercado financeiro. Então, se você utilizar essas palavras no seu currículo, maiores as chances de você passar para a próxima etapa. Se você quer descobrir como achar essas palavras-chave, eu fiz esse vídeo aqui que tá incrível, que eu recomendei um site que ele te dá automaticamente as palavras-chave para você colocar no seu currículo e no seu LinkedIn. Então, assiste isso aqui depois. Passando dessa fase, você vai para o teste de fit cultural, que é basicamente você olhar o perfil da empresa, os valores que a empresa pede e você preencher esse questionário com base nos valores da empresa, não nos seus valores. Você tem que olhar e falar assim, cara, eu quero que eles me contratem, então eu preciso ter valores parecidos com o deles. Então você não pode depender, né, do acaso dos seus valores serem igual ao deles. Você preenche já com o viés de saber quais são os valores da empresa. Senão, provavelmente você não vai passar, e vai passar aquela pessoa que fez isso. Então, normalmente esses testes já estão sendo abolidos do mercado, eu vejo cada vez menos. Esse teste e o próximo teste, que é o de lógica. Faz muito tempo que eu não preencho um teste de lógica, mas vez ou outra acontece. Esse é um teste que não tem muita dica, você tem que estudar pelo YouTube, plataformas como o Brainly, que você tem respostas de teste de lógica, tudo isso para você poder passar, porque, sinceramente, era a parte que eu mais tinha dificuldade no processo seletivo. Depois que eu passava dessa etapa, eu tinha quase certeza que eu ia passar e receber uma proposta de emprego. E agora chegamos à minha parte predileta, pelo menos, mas eu sei que é onde todo mundo fica nervoso, que é a dinâmica de grupo.
A dica que eu tenho para te dar aqui é fundamental e pouca gente sabe. Porque quando a gente faz uma dinâmica de grupo vez ou outra, a gente tem a sensação de quem passa na dinâmica são aquelas pessoas que tendem a ser o líder da equipe. Então te dividiram num grupo de 10 pessoas cada um e sempre tem uma pessoa que se destaca como líder. E não necessariamente quem é líder vai passar para a próxima etapa. Mas a dica que eu tenho para te dar é, vamos supor que você não quis ser o líder, seja por um perfil seu ou porque uma outra pessoa se posicionou antes de você. Existe uma estratégia muito melhor do que ser líder para passar nessas etapas. Simplesmente você pode dar voz para aquelas pessoas que estão falando menos. Você vai estar contribuindo, você vai estar elogiando ideias, propondo novas ideias, mas você vai ver que sempre tem uma pessoa mais quietinha, mais introvertida. Você pode ser a pessoa que vai pegar na mão dela e falar assim, pô, você tem alguma ideia boa para falar? O que você acha de tudo isso que a gente está falando? A gente queria seu aval também. Então você ser uma pessoa que trabalha bem em equipe é fundamental para a dinâmica de grupo. Então ser essa pessoa, essa engrenagem que funciona e empodera pessoas ao seu redor é muito melhor do que ser um líder. Na realidade você está demonstrando características de líder por empoderar pessoas. E o real líder, na verdade, está sempre num foco de ego. Ele sempre vai estar falando, não, eu sou o líder, eu tô comandando, eu vou passar, e esquece das outras pessoas. Sempre ele quer ser o protagonista e esquece dos demais. Então seja essa pessoa coringa, o braço direito, aquela pessoa que ajuda os outros. Nesse vídeo aqui em cima eu tô falando de todos os erros e as maiores dicas que eu conheço em processos seletivos. Sério, em relação ao conteúdo, eu nunca vi nada igual aqui no YouTube. Então esse vídeo é o segundo, depois do currículo e do LinkedIn, você assiste esse aqui. Agora, sinceramente, é a parte que eu acho que eu me dou melhor, que é a entrevista com RH. Por que disso? Porque agora a gente tem que saber se vender. E aí a dica é, você tem que ter o borogodó. Já ouviu o Chris falando do borogodó? É basicamente você ter aquela sensação, você saber falar bem, saber improvisar, ter aquele diálogo um pouco mais afirmativo, mas você também saber, sabe, ter o gingado brasileiro? Essa é a parte mais importante. Como você vai fazer isso? Você me pergunta de maneira prática, porque ter borogodó você tem ou não tem, ou você desenvolve contando sempre a mesma história, e você vai aperfeiçoando essa história. Por isso, nesse vídeo que eu estou linkando para vocês, o que eu falo? Construa uma linha do tempo com os maiores eventos que aconteceram na sua vida. E tenta construir uma história que envolve pontos altos e pontos baixos. E daí você vai contar com uma entonação, você vai aperfeiçoando essa história até o ponto que você vai contar tantas vezes que vai tornar interessante. Que você vai colocando tons diferentes, você vai falando de uma maneira mais sombria quando você fala dos pontos negativos, ou você vai falando mais alegre, mais rápido quando for um ponto positivo. Tudo isso para chamar e cativar o RH, para eles olharem para você e falar assim, cara, eu quero essa pessoa na minha empresa, porque todo mundo tende a fazer a mesma coisa. Então se você faz um pouquinho diferente, você já chama atenção. Com essa dica você vai passar do RH e assistindo principalmente esse vídeo. Mas a gente chega na última etapa, que talvez seja mais difícil, que é a entrevista com gestores, porque o gestor te intimida, ele é um cara sênior, é uma pessoa que atingiu uma posição de gerência e você fica intimidado com essa pessoa. O que fazer? Bom, a dica é, primeiro, seja objetivo e fale de igual para igual. De maneira alguma se sinta pressionado e se sinta em uma posição abaixo dessa pessoa. Você tá ali, essa é uma pessoa que viveu assim como você. Talvez ela seja mais velha, mas ela continua sendo uma pessoa. O quanto mais natural você puder soar nessa reunião, melhor para você. E é algo que você desenvolve com o tempo. Então seja objetivo. Na maioria das vezes, gestores são as pessoas que têm pouca paciência, pouco tempo, e eles precisam ser afirmativos no que eles estão falando. Então eu simplesmente falo assim, ó, eu faço isso, eu já utilizei software X, Y e Z, então aqui, ó, eu dou conta do trabalho que você está fazendo. Porque mais do que tudo, eles estão ali na entrevista pressionando você para ver se você aguenta a pressão de trabalhar lá, a pressão das entregas. E se eu afirmar que eu tenho a condição de entregar o que ele está pedindo e entregar mais, é isso que vai fazer ele me contratar. Não é se eu sou uma pessoa gente boa ou não, é se ele vai entregar ou não o trabalho que ele vai pedir. O RH está preocupado com essa questão da cultura, se é uma pessoa legal de se trabalhar. Os gestores normalmente estão focados, né, nas suas entregas, se você vai ser uma pessoa boa para o trabalho. Então a dica é essa, seja objetivo e firme e não coloque ele num pedestal de maneira alguma. Para tudo isso, todas as dicas, eu reafirmo que esse vídeo é fundamental para você ter um LinkedIn, para não só você chamar as pessoas, mas para você ser chamado por recrutadores. Eu já recebo mais de 10 mensagens de pessoas tentando me recrutar semanalmente no LinkedIn por causa dessas estratégias que eu implantei e eu ensinei para vocês nesse vídeo aqui ao lado. Então clica lá e eu te espero nos próximos vídeos.